Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, falando aqui do sul da Flórida. O texto bíblico de hoje encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8, 9, 10 e 11. O texto diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos meditar um pouco sobre o texto. Primeiro eu quero fazer referência a duas palavras que o Senhor Jesus usou aqui e João escreveu. A palavra Satanás é uma palavra hebraica que significa adversário, e a palavra diabo é uma palavra grega que significa o caluniador. Então, neste texto, a igreja estava enfrentando o adversário e o diabo, que é caluniador, a mesma pessoa espiritual. Lembrando que cada igreja existiu, cada uma delas em uma sociedade idólatra, corrompida, cada uma delas numa condição espiritual, e cada uma representa um período histórico. A igreja atual, a igreja sofredora, Esmirna, representa o período do cristianismo do ano 100 até por volta do ano 313, com a suposta conversão do imperador Constantino. Também cada igreja pode representar igrejas ou congregações locais no dia de hoje, e cada uma delas pode representar cada indivíduo em uma congregação. Há aqueles que estão sem amor, aqueles que estão sofrendo, sendo perseguidos, e aqueles que são corruptos, são mundanos e assim por diante. Continuando a nossa meditação. Das cartas de Jesus, esta é a menor, apenas 4 versículos. E sobre a cidade de Esmirna, era uma cidade rica naquele tempo. Estudiosos afirmam que havia uma linda praça em forma de coroa, e ainda havia um prêmio em competições esportivas, talvez, em forma de coroa, a coroa de Esmirna. Por isso Jesus usou a expressão dar-te-ei a coroa da vida. Apresentação do Senhor para essa igreja. Para uma igreja perseguida, Jesus se apresenta como aquele que foi morto, mas reviveu. O elogio que o Senhor deu para a igreja, vamos falar aqui sobre 3 coisas. Primeiro, as obras. Segunda, a tribulação. E terceira, a pobreza. Como pode uma igreja pobre ser rica? A tribulação de 10 dias pode ter sido literalmente, assim como cremos, é claro, mas também pode ser sobre os 10 anos de uma perseguição acirrada pelo famigerado imperador romano Diocleciano. Sendo uma ou outra, ou as duas interpretações, são palavras de Jesus e são verdadeiras. Reprovação. Esmirna não foi reprovada pelo Senhor. Há 2 lembretes aqui. Jesus mandou as cartas para cada igreja usando o que elas tinham na cultura da época, como eu falei sobre a coroa de Esmirna. E das 7 cidades cujas igrejas receberam as cartas de Jesus, somente 2 ainda existem. A Esmirna, com o nome de Esmir, e Filadélfia. E isto nos chama a uma responsabilidade muito grande sobre a igreja. A igreja está no local para abençoar a cidade. Advertência. Sinagoga de Satanás era uma seita que professava o judaísmo, mas blasfemava contra Deus e servia a Satanás. Quais os créditos que Jesus deu para a igreja de Esmirna? Uma igreja pobre das coisas materiais, mas era rica das coisas espirituais. Lembrete, o Senhor lembra como lembrou a todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é uma recomendação para nós hoje também. Promessa. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A promessa continua sendo para quem for fiel até o fim da vida na terra. Senhor Deus, eu dirijo a Ti a minha oração neste momento, Senhor, com temor no meu coração, pedindo pela igreja que está sofrendo em alguma parte do mundo
principalmente nos países que fazem parte daquela janela 10 e 40, onde a igreja é perseguida de uma forma terrível, mas também aqui no nosso mundo oriental, nas Américas, tanto do norte quanto do sul e também América Central, as igrejas são perseguidas de uma forma diferente. O Brasil, por exemplo, está passando por momentos difíceis. Uma liderança política compromissada com o príncipe das trevas está procurando colocar freio nas igrejas. Tem misericórdia, Senhor, das igrejas que estão sofrendo. Eu peço em nome de Jesus. Amém.